Olá, hoje a nossa aula é sobre segmentos orientados e segmentos equipolentes. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre reta orientada, que é um conceito muito importante para entender os segmentos orientados e os segmentos equipolentes. Essa reta orientada também é conhecida como eixo. Tá bom, professor, o que é uma reta orientada? Então, vou começar desenhando aqui o que seria uma reta, essa reta R, e ela é orientada quando você fixa nela um sentido de percurso, e você considera esse sentido positivo e indica esse sentido por uma seta. Tá aqui, o sentido oposto é negativo. Essa reta orientada, como eu disse para vocês, recebe o nome de eixo. Agora que você já sabe o que é uma reta orientada, você já está pronto para aprender o que é um segmento orientado. Tá bom. Um segmento orientado é determinado por um par ordenado de pontos, por exemplo, os pontos A e B. O primeiro ponto, o ponto A, recebe o nome de origem e o segundo é extremidade. Agora eu vou desenhar para vocês o segmento orientado e eu represento o sentido desse segmento por uma setinha. O A é a origem e o B é a extremidade. Existem alguns segmentos orientados especiais. O primeiro deles é o segmento nulo. Num segmento orientado nulo, a origem coincide com a extremidade. E existem também os segmentos orientados opostos. Tá, o que é isso? Bom, considere aqui um segmento AB orientado. O segmento orientado BA, que eu vou desenhar aqui para vocês, o segmento orientado BA é o oposto de AB. Agora você já pode calcular a medida de um segmento. A gente agora vai aprender a calcular a medida de um segmento. Professor, como eu faço para calcular a medida de um segmento? Para começar, eu vou desenhar um segmento para vocês. Está aqui um segmento orientado AB. Para calcular a medida do segmento, você precisa definir uma unidade de comprimento. Então, eu vou definir essa unidade de comprimento e vou dizer que ela vale U. E vou verificar quantas unidades de comprimento cabem nesse segmento. Então, vamos lá. Aqui cabe uma unidade, duas, três, 4, 5 e 6. Então, a medida ou o comprimento ou o módulo do segmento AB é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de comprimento. Lembrando que medida você também pode encontrar com o nome de comprimento, medida de um segmento, ou módulo. Então, se você encontrar comprimento de um segmento ou módulo, é o mesmo que medida de um segmento. Os segmentos nulos têm obrigatoriamente medida igual a zero. E segmentos opostos têm a mesma medida. Segmentos opostos têm a mesma medida. Agora a gente já pode avançar e falar em direção e sentido de segmentos orientados. Então vamos para a definição. Dois segmentos orientados não nulos têm a mesma direção se as retas suportes desse segmento são paralelas ou coincidentes. Então vamos começar aqui falando de retas suportes paralelas. Tá, vou desenhar aqui duas retas suportes que são paralelas. E vou desenhar dois segmentos. Um segmento AB e um segmento CD. Estes dois segmentos têm retas suporte paralelas, têm a mesma direção, portanto, e também têm o mesmo sentido. Você pode encontrar segmentos com mesma direção e sentidos opostos, desde que eles tenham retas suporte paralelas. Então, está aqui o segmento de origem em A e extremidade em B, tem mesma direção desse segmento
CD, porém o sentido é oposto. Você só pode comparar os sentidos de dois segmentos se eles tiverem a mesma direção. E você também pode falar em direção e sentido quando os segmentos têm retas suporte coincidentes. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês. Vou desenhar aqui uma reta suporte e um segmento com origem em A e extremidade em B. Esse segmento tem mesma direção e mesmo sentido do segmento CD. Você também pode ter dois segmentos com reta suporte coincidentes, porém sentidos opostos. Está aqui o segmento AB e está aqui o segmento CD. Eles têm mesma direção e sentidos opostos. Agora que você já sabe tudo sobre segmentos orientados, a gente pode começar a falar sobre segmentos equipolentes. Bom, resumidamente, segmentos equipolentes são aqueles segmentos orientados iguais. Professor, explica isso melhor. Tá bom. Dois segmentos são equipolentes quando eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, eu vou desenhar aqui o segmento AB e o segmento CD são equipolentes. Está na cara que eles têm a mesma direção, porque tem retas suporte coincidentes, eles têm o mesmo sentido, e agora eu vou contar para vocês que AB e CD têm a mesma medida. Quando isso acontece, você diz que AB e CD são equipolentes. Você também pode ter segmentos equipolentes que não pertencem à mesma reta. Quando? Bom, vou desenhar aqui um segmento. Segmento AB. E agora, um segmento equipolente. Um segmento CD. Observe que AB é paralelo a CD. Além disso, para que esses segmentos sejam equipolentes, é preciso que AC e BD também sejam paralelos. AC e BD também são paralelos. Então, A, B, C e D formam um paralelogramo. Além de A, B e C, D serem paralelos e, portanto, terem a mesma direção e o mesmo sentido, eles também têm a mesma medida. Portanto, A, B e C, D são equipolentes. Existem algumas propriedades importantes da equipolência. Quais propriedades são essas? A primeira propriedade é a propriedade reflexiva. Tá? O que a propriedade reflexiva diz? Ela diz que AB e AB são equipolentes. Essa chega a ser até óbvia, né? Agora vamos para a segunda, que é a simétrica. Propriedade simétrica, que diz o seguinte: se AB e CD são equipolentes, então CD e AB também são equipolentes. Se AB é equivalente a CD, CD é equivalente a AB. Essa é a propriedade simétrica. A terceira propriedade é a propriedade transitiva. A propriedade transitiva diz o seguinte: se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB e EF são equivalentes. E a quarta propriedade, eu vou desenhar aqui para vocês. É o seguinte: considere um segmento orientado AB. Está aqui um segmento orientado AB. E considere também um ponto C. A quarta propriedade diz que, dado um segmento orientado AB e um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB e CD são equivalentes. Então, vamos achar esse ponto D. Esse ponto D fica aqui.
AB e CD são paralelos, têm mesma medida, portanto, são equipolentes. Então, dado o segmento orientado AB e um ponto C, existe um único ponto D, tal que AB e CD são equipolentes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.